Eu fui transportado alguns minutos atrás, mentalmente, a um ano longínquo, a um ano em que a sede era total. Um ano que eu não conhecia Jesus, a sede era total. E eu pude sentir essa mesma sede hoje, aqui. Talvez seja a sede que você esteja sentindo e você não compreende como é que isso ainda existe, como é que você ainda não foi saciado, já que você experimentou tantas coisas e absolutamente nada te sacia. O desejo do meu coração e o desejo de Deus sobre aqueles que já beberam dessa água é que a vontade de beber seja constante. É que a vontade de se saciar com essa água seja todo dia. Eu quero ser como um novo convertido de 2006 que buscava a todo momento Jesus. De manhã eu estava na igreja, à tarde eu estava na igreja, de noite eu estava na igreja e minha mãe reclamava comigo, mas eu sabia que eu estava na casa do meu pai. Eu sei que o tempo passa, eu sei que o trabalho cansa, eu sei que a faculdade é chata, mas a sede do Espírito sobre a sua vida não pode acabar, meu irmão. Você tem que sentir essa sede sempre. E eu convido você a cantar só esse refrão mais uma vez, que a gente já cantou adorando ao Senhor. Quero ir mais fundo. Declare isso. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Adore ao Senhor. Adore. Já tem uma vida para Jesus aqui. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Cadê a segunda vida para Jesus? A segunda vida para Jesus essa noite. Ainda vai ter a palavra, mas já tem salvação. A segunda vida para Jesus. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Jesus está aqui neste lugar transformando, curando. Jesus está na nossa comunidade hoje. Jesus veio nos visitar. Fica Jesus, fica Jesus. Não se aparta de nós, Jesus. A palavra já foi cantada, a palavra já foi proferida, a palavra já foi lançada. A rede está posta, vem para Jesus. Você pode estender suas mãos para esse altar nessa noite. Pai, nós te rendemos graças pela vida do teu filho. Deus, que coisa linda tu faz. Eu não conheço a vida do teu filho, mas a palavra nem saiu da minha boca, e ainda que eu não falasse, as pedras clamariam. O teu filho foi tocado para entrar por essas portas, e são portas físicas, mas ao aceitar Jesus, ele agora vai entrar pela porta celestial. E eu sei que tem mais gente aqui nesse lugar para ser salvo, Deus. Haja no meio do teu povo, liberta teu filho.
Em nome do teu filho Jesus, nós te apresentamos a vida dele. Ele estava perdido e foi achado nessa noite. Ele estava morto e reviveu nessa noite. A tua igreja está feliz pelo modo como tu ages, Senhor. E temos muito mais para viver. As águas estão só nos joelhos. As águas vão subir para a cintura. As águas vão cobrir o corpo inteiro. As águas vão inundar. O Espírito vai encher. O Espírito vai encher. Age, Senhor. Age como nos tempos dos patriarcas, Deus. Cura, liberta, salva, transforma. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma nova vida na vida desse jovem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, projetos teus sendo implantados na mente desse jovem agora, Pai. Eu declaro uma nova história a partir que ele saia dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus. A partir de hoje a vida dele nunca mais será a mesma, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro libertação em todas as áreas da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro poder teu sobre a vida dele. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Em nome de Jesus, eu declaro transformação. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a vida dele, a tua unção, o teu poder, o teu testemunho vive. Em nome de Jesus. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Adore, adore, adore. Em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte o Senhor. Ele está aqui neste lugar. A vida fluindo desse altar. A vida fluindo deste lugar. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo hoje, Deus? Nos revele a profundeza do que estamos vivendo, Deus. Obrigado porque teu Espírito está presente em nosso meio. Deus, assim como Faraó, tantos estão com os corações endurecidos, mas nessa noite transforma o coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Que teus filhos ouçam a tua palavra, que ela gere vida e que ela gere libertação e transformação em nome de Jesus. Se algum dos irmãos puder acender a luz rapidamente, só para nós fazermos a leitura. Muito obrigado. Eu não sou louco de falar que eu iria embora agora, porque eu sei que Deus tem muito mais. Deus tem muito mais sobre as nossas vidas essa noite. Por isso, adore sem reservas. Coloque-se na sua posição de filho. Você que não orava mais em espírito, volte a orar em espírito. E veja a mão de Deus sobre você. Eu estava falando que eu me senti transportado para o longínquo ano de 2006. Mentalmente, a pastora cantava, a missionária ministrava a palavra. E a sede começou a arder em meu coração de novo. E eu perguntava durante essa semana, Deus, o que é que teus filhos precisam ouvir?
que é que teus filhos estão precisando ouvir? E quando o Neto falou comigo que eu iria trazer a palavra, ele dizia que o tema era lugar secreto, e que tema desafiador. Tema difícil falar de lugar secreto, porque só é possível falar sobre lugar secreto se a gente tiver um lugar secreto. Deixa eu falar para você, você tem lugar secreto. Você tem autoridade para falar sobre lugar secreto. Qual é o teu lugar secreto? Tem um irmão aqui da igreja que revelou que o lugar secreto dele é no automóvel dele. Tem tantos outros que, se eu perguntasse, diriam: é o meu quarto, quando de madrugada eu travo uma guerra com a carne e o espírito, como nós vimos nessa noite. Tem gente que não consegue identificar um lugar físico, mas sabe que o lugar secreto está na sua própria mente, está no seu próprio coração. Mas eu quero dizer que existe sim um lugar da comunhão entre você e Deus. Esse lugar pode ser físico ou espiritual. O fato é que qualquer que seja esse lugar, Deus está lá. O onipresente está lá. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. E nós vamos falar um pouco sobre parada obrigatória para entrar no lugar secreto. Jonas, primeiro capítulo de Jonas, profeta menor, após Isaías, Jeremias, Ezequiel. Quantos acharam? Diga amém. Se você não achou e você está vendo, ou então que o irmão ao seu lado não achou, ajude-o a encontrar. E nós vamos ler juntos Jonas 1, a partir do verso 1, diz assim: palavra do Senhor veio a Ioná, ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Avance um pouquinho para o versículo 14. Por isso suplicaram a Yahvé, o Senhor, nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Senhor, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor, oferecendo-lhes sacrifícios e fazendo-lhes votos. Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Abra agora Jonas capítulo 2, versículo 1 diz assim: então dentro do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor, Elohim Deus. Capítulo 3, versículo 1 diz: então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Diga comigo, segunda vez. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: e eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos ao mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados
e estavam arrependidos. Agora sim eu poderia ir embora, porque a palavra foi lida. E eu creio que essa palavra ela produz alimento sobre a sua vida. Mas aprove o Senhor nos trazer uma reflexão, ainda que breve, a respeito dela. Todos nós conhecemos a história de Jonas desde pequenos. Aqueles que foram para a escola dominical, se puder, podem apagar a luz. Aqueles que foram para a salinha, outros foram para o círculo de oração infantil, devem ter conhecido a história de Jonas e a baleia, que no fim das contas não é uma baleia, já que a Bíblia identifica como um peixe, e baleia é um mamífero. Se puder acender essa daqui, eu já agradeço. Agora. E ainda aqueles que não foram criados dentro da igreja como eu, ainda assim conhecem a história de Jonas. Só que o tempo sobre as nossas vidas vai avançando, e parece que a história de Jonas virou mais uma história da carochinha. A gente não lembra de Jonas nas igrejas, entre os adultos. A gente só deixa para as crianças. E hoje é um privilégio falar sobre esse homem que tem muito a nos ensinar a respeito de lugar secreto. Saiba, meu amado irmão, que em todo tempo a palavra de Deus é um alimento verdadeiro. A palavra de Deus não deixa de ser palavra de Deus unicamente porque nós crescemos, envelhecemos e não acreditamos mais numa história que parece tão absurda. Tem gente que crê na totalidade da Bíblia, tem gente que crê na parcialidade da Bíblia, e tem gente que não acredita em absolutamente nada do que a Bíblia diz. E de fato tem coisas na Bíblia que aos olhos humanos parecem absurdas. Ou você acha que é dentro de um grau de normalidade uma serpente falar com uma pessoa? Ou você acha que é dentro de um grau de normalidade um dilúvio global acontecer e todas as pessoas morrerem, exceto uma família? Ou você acha que é normal uma virgem conceber do Espírito Santo e essa pessoa que nascer não é qualquer pessoa, é simplesmente Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Eu acredito na totalidade da Bíblia. Eu sei que ela foi mexida, remexida, traduziram para lá, para cá, mas a essência dela é a mesma. Sabe qual é a essência da Bíblia? A essência da Bíblia é que um dia o homem estava condenado ao inferno. Jesus veio à terra, entregou-se por cada um de nós, e hoje temos acesso ao trono da graça. Então eu não posso jamais tratar qualquer que seja a história que aqui está contida como uma história qualquer. Só que ainda assim, devido à teimosia do homem, e eu confesso que antes de ministrar sobre essa palavra, eu estudei sobre ela, e eu decidi trazer algumas evidências científicas, empíricas e espiritual de que essa história de Jonas é real. Você só vai levantar a mão se você acreditar junto comigo. Quem acredita que essa história é verdadeiramente real? Eu acredito totalmente. Porque o meu Deus é um Deus de sobrenatural. O seu Deus é um Deus de sobrenatural. Você pode dizer amém? Não existe coisa mais sobrenatural do que o que a gente está vivenciando hoje. Que é prova maior da existência e da coisa que Deus é sobrenatural, transcendental, do que o que está acontecendo hoje, da transformação que Ele liberou sobre nossas vidas, do quão importante é compreender que Ele nos escolheu e não fomos nós que o escolhemos. Está escrito lá em Mateus: não pensem que vocês me escolheram, eu escolhi a vós. Eu não teria me escolhido. Você teria se escolhido? Eu não teria me escolhido.
Mas o nosso Deus é tão sobrenatural que olha para quem está do teu lado e diz assim para ela: Deus te escolheu. Você entendeu isso? Deu um glória? Vamos para as evidências. 11 de junho de 2021. Veja, eu não estou falando de 2020. Não estou falando do ano 2000. Não estou falando do ano de 1950 ou 1900 e Guaraná com rolha. Eu estou falando de 3 semanas atrás. E você, quando chegar em casa, vai provar isso. Acessando o r7.com, o UOL, ou então o site do Terra. Um pescador norte-americano de Massachusetts. Estou errado, Neto? É assim, né? Massachusetts. Um pescador de lagosta, por nome Michael Packard, foi engolido por uma baleia jubarte. Você vai pesquisar isso quando chegar em casa. Quem vai pesquisar? Pesquise, faça a prova. Esse cara sobreviveu. Você deveria glorificar o Senhor. Esse cara sobreviveu. Esse cara viveu o sobrenatural. Eu tenho uma evidência empírica, experimental, de que é possível o homem ser engolido por um grande ser marítimo e sobreviver. E aconteceu há pouco tempo atrás. Eu fui atrás da possibilidade do animal que teria engolido Jonas e cheguei num nome, possivelmente o Cachardon megalodon. Você pode dizer junto comigo que eu não vou passar essa vergonha só. Cachardon, diga comigo. Diga mais forte, que nem um francês. Cachardon megalodon. Mas tem que fazer o biquinho. Cachardon megalodon. Esse é uma espécie de tubarão que tem uma boca tão grande que engoliria facilmente um homem de estatura média. Se ele fosse me engolir, ele entalaria. Porque eu não tenho estatura média, nem tampouco diâmetro médio. Não é, Rodrigo? Rodrigo tem. Engoliria facilmente. E essa espécie tem uma coisa que é única. Nós seres humanos, quando nos alimentamos, levamos pelo menos 8 a 12 horas um processo de digestão. Esse ser leva dias e dias sem sequer consumir o alimento que ele acabou de ingerir. Eu tenho uma evidência empírica, eu tenho uma evidência científica, mas isso para mim não é suficiente. Porque a Bíblia também vai falar que isso é verdade. Eu tenho uma evidência espiritual de que a história é verdadeira. Quantos aqui acreditam que Jesus é a verdade? Jesus é a verdade. E Jesus vai provar espiritualmente que a história de Jonas é real. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Ou a gente acredita que Jesus está falando a verdade, ou então Jesus é mentiroso. Eu acredito que Jesus está falando a verdade. Mateus 12, 38. Alguns dos mestres da lei e fariseus pediram ao mestre: queremos ver da tua parte algum milagre. Jesus poderia curar um cego. Jesus poderia fazer um paralítico andar. Jesus poderia fazer um morto ressuscitar. Só que Jesus decide falar sobre Jonas. E ele diz assim: ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, senão o milagre do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Você deveria ter dado um glória muito maior.
Existem pessoas que serão curadas essa noite sem sequer passar pelo médico. E eu não estou fazendo apologia à falta de visita à medicina. Vocês sabem a minha posição sobre isso. Mas existem pessoas que serão curadas da depressão sem precisar passar por um psicólogo. Porque o nosso Deus não precisa de evidências empíricas ou científicas para agir. Ele mesmo se prova. Ele é a verdade. Ele está neste lugar. E a verdade é libertadora. Ela libertou o rapaz que aqui esteve. Por que você não glorificou? Ela libertou você. Ela libertou minha vida. Jesus mesmo é a verdade. Pega a tua Bíblia na tua mão. Olha para ela. Não sei se está no celular, mas você vai fazer uma declaração de amor agora. Diga assim para ela: eu gosto tanto de você. Diga mais forte, apaixonado por essa palavra: eu gosto tanto de você. Você me mostrou a verdade. Dê um glória a Deus. A história de Jonas é verdadeira, irmão. E ainda que você não creia, ou você que está me assistindo não creia, você está perdendo a oportunidade de viver a verdade que é Jesus. A palavra de Deus é verdadeira. Mas o tema da noite não é sobre cientificismo. O tema da noite não é sobre empirismo. O tema da noite é espiritual. Diga comigo: lugar secreto. Diga mais forte: lugar secreto. E eu pensei em várias temáticas para tratar sobre o lugar secreto. Apesar da Bíblia não estar tão recheada sobre essa temática tão difícil, ela deixa algumas evidências que a gente poderia usar nessa noite. Jesus vai falar sobre o lugar secreto, lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. E após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Eu poderia usar Jesus. Eu poderia usar o lugar secreto vivido pelo profeta Elias. Elias achava que ele estava só, lutando uma guerra que parecia invencível contra os profetas de Baal. Se escondeu num lugar secreto que não foi sugerido por Jesus como uma forma de se alimentar. Ele se escondeu num lugar secreto porque estava deprimido. Ele foi para o lugar secreto porque estava oprimido. Ele desejou morrer. Até o momento em que Deus levanta corvos para os alimentar. Olha só, viu? Deus levantou corvos para alimentar um profeta. Olha para quem está do teu lado. Diga assim: você é muito maior do que um corvo. Dê um glória a Deus. Você vai alimentar profetas. Você vai alimentar pessoas. Você vai alimentar multidões. E quem está dizendo que você é maior que um corvo, do que qualquer pássaro, é Jesus. Olhai as aves dos céus. Vocês não são maiores e melhores do que elas? Eu não cuidaria de vocês, eu cuido delas. Isso não é para nossa glória. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Onde estão os alimentadores de multidões aqui? Aleluias. Mas eu não vou usar Jesus. Mas eu não vou usar Elias. Eu vou usar uma condição que é um pouco estranha, para que a gente tenha acesso ao lugar secreto: a desobediência. E isso é muito estranho. Toda atitude gera um fruto. E todo fruto gera novos frutos. Quanto mais nós obedecemos e quanto mais nós alimentamos nosso espírito, mais frutos de paz e justiça nós produzimos. Mas existem momentos em nossas vidas em que nós produzimos frutos não tão bons. Que Gálatas vai chamar de obras da carne. Dentre essas obras da carne está a desobediência. E nós temos aqui um homem que
que foi desobediente a Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, ainda assim é capaz de abrir um lugar secreto para quem anda em desobediência. Basta a pessoa dar o passo de arrependimento. Diga assim comigo: eu já dei meu passo. Irmão, diga mais forte, não me deixa pregar só. Eu já dei meu passo de arrependimento. E hoje eu estou no lugar secreto. Hoje você está no lugar secreto. Mas o desejo de Deus não é te levar para o lugar secreto de maneira obrigatória. Ele não quer estabelecer uma parada obrigatória, porque Ele é todo poderoso castigador. Ele quer estabelecer sobre a vida de alguns de nós uma parada obrigatória, porque é necessário parar. Sobre a vida de muitos aqui, muitos, Gilson, eles já passaram pela parada obrigatória. Deus teve um sobrenatural com algumas pessoas aqui. Algumas ficaram acamadas, algumas ficaram desenganadas. E esse foi o momento da parada obrigatória de Deus para que a pessoa entrasse no lugar secreto. Essa pessoa saiu dessa condição e hoje entendeu que ela voluntariamente pode construir o seu próprio lugar secreto com Deus. Essa é uma noite de pessoas de coração generoso. Essa é uma noite de pessoas de coração voluntário. Essa é uma noite de pessoas com um coração solidários e empreendedores da causa do Senhor, que é a causa do próprio reino de Deus, começarem a estabelecer voluntariamente, sem precisar Deus pegar pelo braço, o seu próprio altar. Quantos têm construído os altares aqui? Esse altar é o teu lugar secreto. E Deus tem se alegrado do seu coração disposto. Eu estou ouvindo muito essa frase que muito me agrada na nossa igreja. Muito me agrada essa frase. Faz muito tempo que eu deixei meu livre-arbítrio para lá. Faz muito tempo que eu deixei minha vontade para lá. Faz muito tempo que eu deixei os meus desejos para lá. Agora eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver o que Ele preparou para mim. Senhor, faça a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Você vai viver o que é bom, o que é perfeito e agradável. Mas e se por um acaso, nessa noite, tiver alguém entre nós que ainda teima em não estabelecer voluntariamente seu lugar secreto? Deixa eu falar uma coisa um pouco dura para você. É uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Você já leu o livro de Jonas todo e viu o preço que Jonas pagou por ele não estabelecer um altar voluntariamente? Já falei aqui, a baleia, o peixe não me engoliria. Mas se me engolisse, teria que ser uma baleia muito grande. Eu não ia sobreviver 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Tu está pensando que Jonas ficou pulando amarelinha dentro do peixe, foi? Como a gente vê nos desenhos. Jonas acendeu uma fogueira dentro do peixe e ficou lá, se aquecendo, foi? Tu já imaginou dentro da escuridão de um peixe? Porque o processo natural é o homem engolir o peixe, não o peixe engolir o homem. É algo no mínimo estranho. O preço da desobediência é extremamente caro, mas glórias ao nosso Deus, que eu estou vendo nessa noite uma igreja obediente ao Senhor, que tem o coração disponível para o reino e voluntariamente constrói altares. É fruto, vai gerar novos frutos. Vire sua mão assim comigo.
Vire sua mão assim comigo, eu vou profetizar sobre a sua vida. A 30, a 60 e a 100 por um. Por causa da tua obediência, o Senhor te derramará muitos frutos. Mas e se houver alguém desobediente? Vamos aprender com Jonas? As características de alguém que precisa passar pela parada obrigatória de Deus. Eu já passei por algumas dessas situações. Uma pessoa que não construiu com seu próprio coração um altar, ele vai passar pela parada obrigatória de Deus se ele achar que a palavra de Deus é só para ele. Se ele achar que Deus é só para ele. Jonas teve a ousadia de pensar que a ordem que Deus tinha dado era uma ordem injusta. Deus tinha dado uma ordem expressa para Jonas: vá até a terra de Nínive. Nínive era a capital do reino da Assíria, o povo que mais perseguiu os judeus. Jonas faz uma análise e diz: que Deus injusto. Deus está querendo que esse povo se arrependa, eles são nossos inimigos. Jonas concluiu que somente ele e os seus eram dignos de Deus. E quem acha que Deus e suas bênçãos são só para o seu próprio umbigo, precisa passar pela parada obrigatória do lugar secreto de Jesus. Quem olha apenas para o seu próprio estômago, quem acha que o outro não é digno, ou você acha que o seu pecado é melhor do que quem está lá fora, ou você acha que você é menos pecador do que uma prostituta, ou você acha que você é menos pecador do que um homossexual. Deus olhou para a terra e não viu ninguém justo. Veio Jesus, derramou seu sangue sobre nós, e hoje Ele vê justos e filhos. Você está me comparando com esse povo, eu sou pior. Faça uma análise, meu irmão, das suas incongruências. Faça uma análise, meu irmão, de suas inconsistências. Paulo, apóstolo, pastor, mestre da lei, dizia: dos pecadores eu sou o principal. Quem somos nós? Eu preciso compartilhar a palavra de Deus com meus irmãos. Se eu não quiser passar pela parada obrigatória do Senhor, que pode ser dolorosa, eu preciso levar o amor de Deus para quem quer que seja, ainda que sejam os meus perseguidores, porque a minha essência não está na justiça, mas sim a minha essência está no amor e na justiça de Deus. Você não vai precisar parar nessa parada obrigatória de Deus, sabe por quê? Porque você já entendeu que o que está sobre a sua vida é para compartilhar com os irmãos. Deixa eu falar, sabe o que está sobre a sua vida? Eu vou enumerar aqui: Deus. Dê uma glória a Deus. Deus está sobre a sua vida, as bênçãos estão sobre a sua vida, a graça está sobre a sua vida, a misericórdia está sobre sua vida, e você vai compartilhar com seus irmãos. Diga para quem está do teu lado o que você tem. Diga mais forte: o que você tem é para compartilhar com os outros. Glorifique ao Senhor. Aleluias. Sabe quem precisa passar pela parada obrigatória do lugar secreto de Deus? Quem está tentando fugir de Deus. Jonas, profeta, não se contentou com a ordem de Deus e decidiu comprar uma passagem, ou de maneira clandestina, ir para uma cidade chamada Tarsis. E disse: eu não vou para Nínive, eu estou fugindo de Deus. Só que talvez Jonas nunca tenha lido o que está escrito lá em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte,
Ele observa atentamente os bons e os maus. Deixa eu contar uma novidade bem bacana para você. Deus está aqui neste lugar nessa noite. Mas Deus estará contigo quando você for para a sua casa. Mas Deus estará contigo quando você estiver trabalhando. E se você estiver na iminência de cometer algo errado, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Olha para trás, não tem ninguém. Olha para cima. Olha para você. Você deveria ter glorificado, viu? Olha para dentro de você, porque Ele está dentro de você. Olha para você mesmo. Você é cristão, um imitador de Cristo. Ele está contigo a todo momento. Tem gente que vai precisar passar pela parada obrigatória de Deus, porque está tentando fugir de Deus. De Deus ninguém foge. Os seus olhos estão em todos os lugares. Sabe quem precisa passar por essa parada obrigatória? Os que fazem como Jonas, que não contente em fugir de Deus e entrar num barco, correm para um porão, porque foi isso que Jonas fez. Ele diz: talvez Deus me veja na proa, na popa do barco. Eu vou para o porão porque lá é escuro. Naquela época não tinha luz elétrica. Jesus não vai me ver aqui, Deus não vai me ver aqui, eu vou para o porão. E tem pessoas se escondendo nos lugares que não devem, quando Jesus tem um lugar secreto especial preparado para ele. E deixa eu falar, não é dentro de um porão. Teu lugar, fala para quem está do teu lado, o teu lugar não é dentro de um porão. Aí eu vou falar para você o que Jesus me ensinou, o que Jesus nos ensinou. Para que serve a candeeira? Para ser colocada debaixo da cama? De forma alguma. Nós pegamos a candeeira e colocamos no lugar mais alto da casa para que possa iluminar. E a glória não é da candeeira, a glória é de Deus. Por isso brilhe a vossa luz, sai do porão e vem para o lugar secreto voluntário com Deus. Não sabia Jonas que o lugar dele não era no porão fundo, era no oceano profundo. Eu vou repetir para você glorificar. O lugar de Jonas não era no porão, porque o porão ainda está na superfície da água. O lugar de Jonas era no profundo do oceano. O seu lugar é no profundo do oceano da graça de Cristo. O seu lugar não é com as águas nos joelhos. O seu lugar não é com as águas na cintura. O seu lugar não é com a água apenas cobrindo o nariz. O seu lugar é totalmente inundado pelo Espírito de Deus. O que Deus tem para você é profundo. Isso está escrito lá em Ezequiel 47. Ezequiel teve uma visão. E um homem o carregava para um rio e a água dava nas canelas. E ele andava mais 500 metros, a água dava no joelho. E andava mais 500 metros, a água estava na cintura. E de repente andava mais 500 metros e a água o cobria plenamente. Deixa eu falar para você, meu irmão, o teu Deus é um Deus de intimidade profunda. E Ele não quer você se molhando dentro de uma baleia. Ele quer você molhado por inteiro, sem terceirizar a profundidade. O que é seu, é seu. A intimidade que é para você, é para você. Ninguém vai conquistar a intimidade no seu lugar. Você não vai contratar uma empresa para fazer com que você tenha mais intimidade com Deus. É joelho no chão, jejum e oração, para que você possa mergulhar no oceano da graça de Jesus. Quantos aqui já mergulharam no oceano de Jesus? Aleluias!
Você subiu para tomar um fôlego? Hora de mergulhar de novo. Vou repetir para você. Subiu para tomar um fôlego? Mergulha de novo, porque o teu lugar é no profundo da intimidade. Jonas foi para o navio. Jonas foi para o porão. Não contente com nada disso, Jonas simplesmente dormiu profundamente. E isso é muito triste. Como uma forma de castigo pela desobediência, os homens daquele navio começaram a sofrer um grande vendaval. O navio parecia que ia afundar. E eles começaram a perguntar entre si: olha, tem alguém aqui que teve problemas com o seu Deus? E eles oravam aos seus deuses, porque eram homens de várias regiões e religiões. Até que o comandante do navio, ao reparar que ninguém se acusava e que a coisa não resolvia, vai até o porão do navio e lá estava Jonas dormindo profundamente, é o que está escrito no versículo 5 do capítulo 1 de Jonas. Sabe quem precisa parar nesse momento que é obrigatório entrar no lugar secreto da parte de Deus? Quem está alheio aos problemas dos outros. Está o teu irmão passando dificuldade, só que você é bom demais para ajudá-lo. E se você é bom demais, você coloca a sua régua moral lá em cima. Irmão, seja bom demais que você vai sair. Meritocracia, você precisa disso. Mexa-se. Dormindo enquanto o outro está na dificuldade. Quem está fazendo isso precisa passar pela parada obrigatória e entrar no lugar secreto do Senhor. Mas essa noite nós temos pessoas nesse lugar que não apenas observam e contemplam o irmão passando pelo problema, não apenas observam e contemplam o irmão no meio da tribulação. Você estende as suas mãos e diz: ei, irmão, eu não vou dormir, eu vou caminhar juntamente contigo, porque eu sei que eu construí o meu altar voluntário, porque eu sei que eu tenho lugar secreto, e eu quero que você saia dessa situação e venha andar junto comigo. Quantos aqui são esses voluntários? Mas você não é só voluntário, você é filho que dá a mão para outro filho. E isso é maravilhoso. Fala para quem está do teu lado: você está disposto a não dormir para ajudar uma pessoa? Efésios 5: desperta tu que dormes. Se há alguém dormindo espiritualmente nessa noite, eu quero dizer que hoje é noite de você acordar. Acorda para Jesus. Aquele capitão pergunta a Jonas: quem é você? O que é que você está fazendo aqui? E finalmente Jonas revela a sua identidade. Se ele não sabia quem era, o barco não era um Titanic, era um barco pequeno, ele era clandestino. Jonas revela-se, diz: eu sou hebreu, eu estou fugindo do meu Deus que mandou eu ir para Nínive pregar as nações. Eu não estabeleci um lugar secreto com Deus, e por isso eu vim para o navio, e não contente em estar no navio, eu vim para o porão, e não contente em estar no porão, eu quero dormir. Eu estou em falta com o meu Deus. Entenda uma coisa importante: quando você revelar quem você é, e as pessoas descobrirem que você é filho de Deus, todo o cenário ao redor de você vai começar a mudar. Você deveria ter dado um glória muito mais enfático. Quando as pessoas descobrirem que você é filho do Deus Altíssimo, vivenciador de milagres, quando as pessoas descobrirem que você é alguém que tem muita intimidade com Deus, elas vão começar a olhar para você e o ambiente ao seu redor vai começar a mudar. Quando Jonas se revelou,
Aqueles homens disseram: é ele que está em pecado, é ele que desagradou o seu Deus. Sabe o que aqueles homens começaram a fazer? Eles outrora estavam adorando os seus deuses. Eles começaram a dizer assim: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Jonas, não nos deixe perecer no meio dessa tormenta. Aquelas pessoas começaram a falar do Deus verdadeiro e legítimo. As suas vidas foram transformadas porque Jonas revelou o seu caráter. Sabe aquela pessoa que ainda não se converteu da tua família? Mostra quem você realmente é. Você é filho de Deus, meu irmão. Quando você mostrar quem você realmente é, ela vai se entregar a Jesus. Dê um glória a Deus. Sabe aquele patrão que anda te perseguindo? Sabe quando você mostrar quem você realmente é, filho de Deus, que você tem identidade, ele vai parar de te perseguir e vai começar a te exaltar. Revele Deus através de você e veja as pessoas mudarem. Eu estou terminando, mais 5 minutos. Depois de Jonas se revelar, ele foi lançado ao mar. A tormenta acabou. Prepare-se para dar uma glória a Deus, tá bem? A tormenta acabou. E aquilo era uma sentença de morte para Jonas. Já pensou ser lançado ao mar? Nessa época não tinha colete salva-vidas. Nessa época não tinha bote salva-vidas. Uma boia Jonas não tinha, aquelas boias de criança, para ficar lá flutuando. Eu flutuava de boa. Jonas eu acho que era magrinho, estava condenado à morte. Aí vem o lugar secreto obrigatório e engole Jonas. Porque mesmo no meio da sentença da morte, escute bem isso, meu irmão, mesmo no meio da sentença da morte, Deus mostra o seu lugar secreto. Deus mostra o lugar da comunhão e da transformação, para que você passe a viver uma nova vida diante do Senhor. Diga para o irmão que está do teu lado: esse momento que você está vivendo, essa condenação que você está passando, Deus mostrará o lugar secreto. E diga assim para ele: o lugar secreto é um lugar de livramento. Meu irmão, o lugar secreto é um lugar de livramento para você. Era sentença de morte sobre a vida de Jonas, e Deus entrou com providência, com o lugar secreto, que é um lugar de livramento e transformação. E o que é que acontece nesse lugar secreto? Capítulo 2 de Jonas. O livro de Jonas só tem 4 capítulos, leia em casa. Jonas ora ao Senhor. Você não entendeu não, vou repetir, viu? Quando Jonas entra no lugar secreto, a primeira coisa que ele faz é o quê? Capítulo 2, ele ora ao Senhor. Folhei todo o capítulo 1, procure Jonas orando. Não tem. Quando Jonas entra no lugar secreto, ele volta a orar e falar com Deus. Lugar secreto é lugar de falar com o Senhor. Orai sem cessar, diga comigo, orai sem cessar. Diga assim comigo: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A tua oração, meu irmão, tem poder. E no lugar secreto você vai falar com o teu Deus. O lugar secreto obrigatório é uma parada passageira. Porque o desejo de Deus é que você construa um lugar secreto eterno. Um lugar secreto de intimidade eterna com Deus. Jonas é vomitado pelo grande peixe na praia de Nínive. Mas preste atenção: Jonas foi vomitado pelo peixe, mas ele não foi vomitado por Deus. Quem sabia aqui, fale sinceramente,
que Deus fala que Ele vomita. Vocês sabiam disso? Onde é que está isso? Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia. Porque vocês não são quentes, nem são frios, porque vocês são mornos, porque vocês não se posicionam, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O lugar secreto, obrigatório, pode até te colocar para fora, mas Deus nunca vai te colocar para fora do lugar secreto. Deus nunca vai colocar você para fora de dentro do coração dele. Ei, Neto, tem um lugar reservado para você no coração de Deus. Ei, Jadson, tem um lugar para você no coração de Deus. Ei, pastor Leandro, tem um lugar para você no coração de Deus. Ele não vai te vomitar, por isso se posicione. O que é que acontece após o lugar secreto? Jonas volta a ouvir a voz de Deus. Jonas capítulo 3. Outra vez veio a voz de Deus ao profeta Jonas, dizendo: eu ordeno-te, sai do teu lugar e prega para Nínive. Lugar secreto é lugar de ouvir a voz de Deus. Lugar secreto é lugar de ter uma parada obrigatória passageira, mas o lugar secreto é lugar também de ouvir o Senhor. Quantos aqui têm ouvido o Senhor? Você vai ouvir muito mais. Você poderia dizer amém? Você vai ouvir muito mais. Os seus ouvidos vão ser ainda mais aguçados para o Senhor. O que é que o lugar secreto produziu? Jonas saiu e agora foi pregar o evangelho para Nínive. As pessoas de Nínive se arrependeram, porque Jonas se posicionou. E eu poderia terminar essa história, fica de pé comigo nessa noite, de uma maneira muito bonita, e dizer que a história acaba aqui. Que história bonita. Jonas pregou e o povo se arrependeu. Aí diga para o irmão que está do teu lado assim: mas tem o capítulo 4 de Jonas. Jonas ficou chateado com o que aconteceu. A história real é essa. Eu comecei falando sobre que a Bíblia é real, e eu não posso deturpar os fatos que estão na Bíblia. Jonas ficou amargurado porque o povo assírio se arrependeu. A Bíblia é expressamente clara quando diz que Jonas desejou morrer porque ele pregou as boas novas de salvação e aquele povo se arrependeu. Tu já pensaste um negócio desse? E aí eu fiquei pensando: meu Deus, o homem passou pelo lugar secreto, o ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, e ainda não aprendeu que Deus é um Deus das nações, que Deus é um Deus que quer derramar salvação sobre absolutamente todos. Aí Deus ministrou fortemente no meu coração dizendo assim: sabe por que Jonas não aprendeu? Porque eu precisei obrigá-lo a entrar naquele lugar. Se ele simplesmente tivesse construído com o seu coração, as pessoas se converteriam e Jonas daria glória a Deus. As pessoas se converteriam e Jonas diria: eu vou continuar, porque há festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Use a experiência do lugar secreto, meu irmão, não para voltar para o Egito. Use a experiência do lugar secreto não para retroceder, não para ficar triste porque Deus alcançou a pessoa que está do teu lado. Use essa experiência para entender que Deus é um Deus de intimidade. Eu falei, e eu encerro aqui, prometo, que Jesus falou aos fariseus que ele daria um sinal de que ele realmente era o Cristo. E esse seria o sinal do profeta Jonas. Jesus não entrou no ventre de um peixe.
Toca no teu coração assim. Se você tivesse entendido, teria glorificado. Jesus não tocou, não entrou no ventre de um peixe. Jesus está aí dentro de você. 3 dias e 3 noites Jesus passou no ventre do túmulo. Mas ele saiu assim como Jonas saiu do grande peixe. Mas existe um lugar no qual Jesus entrou e ele nunca mais saiu. Toca no teu coração de novo. Diga assim comigo: Ele está aqui comigo. Você pode dizer com mais fé: Ele está aqui comigo. Aí eu te pergunto: você está disposto a construir um altar do lugar secreto voluntário? Quantos aqui estão dispostos? Diga amém. Deus vai derramar intimidade sobrenatural sobre sua vida. Pai, eu te rendo graças porque Tu és bom, Senhor. Eu te rendo graças pela vida que se entregou nessa noite. Eu te rendo graças porque o Teu Filho que se entregou decidiu voluntariamente construir um lugar secreto de adoração. Nós não queremos ser obrigados aí, Senhor. Nós queremos com o nosso coração disposto ir pelas nossas forças, mas para que tudo seja para a Tua glória. Que nessa noite Teus filhos possam produzir os frutos que um lugar secreto produz. Que os Teus filhos, Senhor, possam pregar às nações. Que os Teus filhos possam falar contigo e ouvir a Tua voz, Senhor. Se houver mais alguma pessoa, Senhor, que na condução desse culto quiser entregar, aceita, Senhor, no Teu coração. Construa no altar dela o lugar secreto, o lugar da intimidade. E que cada um de nós possamos sair daqui fortalecidos no Teu Espírito, crendo que Tu habita em nós. Em nome de Jesus.